mais um episódio do nosso podcast Talk Planos, um espaço onde a gente traz pessoas inspiradoras e interessantes para apresentar conteúdo sobre evolução de gestão de pessoas e desenvolvimento de carreira, para a gente fazer cada vez mais diferentes caminhos autorais, criar políticas interessantes. E tô hoje com mais uma pessoa que tem muita história para contar. Eu tenho esse privilégio de poder apresentar para vocês muitas pessoas interessantes. Me sinto uma sortuda por fazer esse trabalho e esse canal de conhecimento, que é a Mariane Coutinho. Bem-vinda, Mari. Oi, Ju. Ela agora vai contar a história dela e a gente vai aqui na nossa lógica de um bate-papo para que vocês possam aprender e também se inspirar com a história e com as escolhas dela. Mari, para mim o começo sempre é conta a tua história para as pessoas, conta as tuas principais escolhas de carreira, para que eles entendam assim quem tu é, onde tu tá posicionada. Toca a ficha. Então tá, olha, eu vou começar de trás para frente, ou de frente para trás. Vou começar do mais atual, Tá. Que acho que é mais legal. Então assim, hoje eu trabalho na KPMG, sou sócia da KPMG. A KPMG é uma empresa com presença global que atua na área de auditoria e consultoria. Somos consideradas uma Big Four, né? Então são 4 grandes players, né, no mercado, nessa área de auditoria e consultoria. E eu tô na KPMG já há 30 anos, então tem bastante história para contar. Eu sou sócia hoje, líder da área de transformação digital e inovação. Só um parêntese, Mari, quanto tempo a KPMG tem de existência? Aqui no Brasil já há mais de 100 anos, no Brasil, né, mas é uma empresa com presença global que surgiu a partir da fusão de diversas outras empresas de diversas nacionalidades, tanto europeias quanto Estados Unidos. Então, Cheguei a especular que tu tinha pego no início do Brasil, antigo. Mas não, já tinha uma história no Brasil quando tu entrou. Sim, já era uma empresa bem consolidada. Lógico que ao longo dos anos ela cresceu muito, assim como, né, o próprio mercado de capitais no Brasil cresceu, evoluiu, e a própria questão da governança. Mas já estou há bastante tempo, há 30 anos, mas a empresa já tem mais de 100. Já encontrou uma empresa muito bem estruturada. Então, é uma empresa que hoje tem quase 5 mil profissionais. Nossa. É uma empresa grande. Quando eu entrei era uma empresa menor, mas, né, já era uma empresa relevante no mercado. Mas até por estar inserida dentro de um contexto de uma empresa global, é uma empresa com muita estrutura. Então, estou colocando esse ponto porque às vezes eu converso com algumas pessoas que trabalham em empresas menores ou que são empreendedores. Eu conversei com uma amiga semana passada, ela tem uma agência. E ela me contando de algumas dificuldades da agência, e eu traçando alguns paralelos, e ela falava, poxa, Mari, mas é uma empresa grande, vocês têm estrutura, né, tem departamentos e tal. E tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Às vezes você perde um pouco em agilidade, porque tudo tem uma política, tem uma estrutura, para você mudar isso é mais difícil. Mas, por outro lado, é uma empresa muito ética, uma empresa muito responsável, uma empresa que sempre tenta estar à frente, ou no mínimo ter certeza que aquilo que o mercado, né, gostaria de ver, ou exige, ou regulamentações, legislações, tudo é bem atendido. Um parêntese, Mari, uma coisa que, olhando de fora, eu tenho a impressão também é ter pessoas na mesa muito interessantes. Uma empresa com tanto recurso, com tanta visibilidade, te coloca muitos cérebros interessantes para pensar junto, porque as menores muitas vezes não têm, né? Então, isso para mim acho que é um privilégio. Tanto assim, dentro da própria empresa, né, que não só no nível de sócios, né, porque eu já sou sócia há muitos anos, eu fui a segunda sócia mulher da empresa, e aqui no Brasil, e a primeira, né, da área tributária, que é a área na qual eu atuo. Então e fui uma sócia muito jovem, então eu já sou sócia há muitos anos. Então tenho o privilégio de conviver com sócios de diversas áreas, diversos perfis, expertises, e você aprende muito. Não só com sócios, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, sobre a questão das gerações e como é importante a gente se oxigenar e aprender, né, com as pessoas mais jovens, ainda que elas tenham menos experiência profissional do que você, mas também de mercado, né? Então, em consultoria, você está praticamente todo dia falando não só com uma empresa, com várias empresas. E no meu caso, eu tive, por muitos anos, uma atuação na nossa área internacional, da área de tributação internacional. Então, isso me possibilitou viajar muito, conhecer vários países, conhecer várias culturas, inclusive culturas do ponto de vista profissional, né? Como é que é um profissional do Japão, como é que é um profissional da Holanda, como é que é um profissional americano, como as pessoas se comportam. E acho que isso me ajudou muito, inclusive nessa questão de desenvolvimento de relacionamento, sabe? De ouvir, de
de prestar atenção, de entender como você deve se comportar a partir da leitura, né, daquela pessoa e daquele ambiente. Então isso acho que foi algo que também para mim foi muito, muito legal. Mari, me conta um pouco da tua formação original. Muito do que das pessoas que nos escutam buscam essa inspiração de escolhas de carreira e de lógicas de desenvolvimento menos óbvias do que a gente está acostumado aí nas carreiras tradicionais, que por mais que a gente ache e saiba que já deveria ter caducado, ainda é um modelo de muitas pessoas e de muitas empresas. Então, me conta esse início, porque eu já entendi que depois foi uma sucessão de disrupções, mas imagino que teve um início mais tradicional, ou estou enganada? Me conta esse início. Então, bom, assim, eu vou falar assim, um pouco, né, da minha história, mas também vou falar do que eu acho para hoje, né? Porque já se passou tanto tempo que talvez até hoje seja um pouco diferente, né? Mas quando eu comecei, bom, eu fiz direito, eu me formei em direito, sou advogada. Mas eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Então, eu fui trabalhar em shopping, loja. Eu trabalhei por 5 anos. Então, não é que eu fiz um bico no Natal, não. Eu realmente trabalhei 5 anos numa fase muito importante, muito intensa, porque né? Todo quis, mundo... Ou porque eu precisava tá. E porque eu queria. Porque, assim, não era um precisava também de uma história triste de sofrimento. Mas na minha casa eu não tinha os extras, né? Eu tinha o básico. Então, para eu ter os extras, eu precisava trabalhar e ganhar um dinheiro, mas eu tive essa iniciativa. Então, eu fui atrás, eu cheguei em casa e falei, vou trabalhar amanhã, meu pai, como assim? Mas, assim, sempre tive muito apoio e sempre tive muita estabilidade familiar. Então, isso eu acho que, assim, para mim, é um ativo que talvez ele seja até mais importante do que a questão de dinheiro, né? Então, eu não estudei em grandes escolas, né? Não tive acesso a muitas coisas, mas também não é uma história triste de sofrimento, né? Eu acho que talvez ali num nível de classe média, né? Então, não classe média alta. Então, eu ia para a escola com meu pai, mas eu voltava de ônibus e eu não tinha acesso a muitas coisas que os meus amigos tinham e que eu gostaria de ter. Em São Paulo. Em São Paulo. Então, eu corri atrás. Então, era difícil, né? Assim, não era algo fácil. Então, eu acho que esse meu início profissional foi muito pautado pelo meu desejo de. E quando eu converso com algumas pessoas, e até nos processos de mentoria, foi algo que eu aprendi. Cada pessoa é uma pessoa. Então, às vezes, eu trazia a minha história como sendo uma fórmula de sucesso. Olha, se você fizer assim, talvez, né, dê certo para você. E eu via que as pessoas tinham muita dificuldade de colocar aquilo em prática, porque é algo que para mim era, não diria fácil, mas talvez até atingível, para outra pessoa não é. E até fizesse sentido. E fazer sentido minha motivação, a do outro. Então, acho que cada um tem a sua forma, né, de encontrar o seu lugar ao sol. A minha história, ela partiu muito dessa questão da iniciativa, da resiliência. Eu trabalhava muito. Então, esses 5 anos que eu trabalhava em loja, eu trabalhava sábado até 10 da noite. Aí, se você pergunta, né, para as pessoas de 15 a, né, 20 anos, quem quer trabalhar em pé, muitas vezes está super frio e você está de short, com ar-condicionado forte, sem poder se encostar, com longas horas e etc., talvez muita gente diga que não, até porque não era para ganhar um super salário, né? Mas eu achava que era o que eu tinha para oferecer, né, naquele momento. Mas aí, quando eu comecei a faculdade e começou a ficar um pouco incompatível, né, a questão do que eu estava conseguindo agregar daquele trabalho no meu futuro profissional, na minha carreira, né, de direito, foi quando eu fiz essa mudança. E aí eu comecei a pensar, bom, acho que já deu, já estou aqui 5 anos, mas eu já estou no 3º ano da faculdade, eu acho que eu posso trabalhar em alguma coisa que já me encaminhe, né, para o meu mundo jurídico. E aí comecei a pensar em empresa, em escritório de advocacia, prestei até concurso público, cheguei a passar num concurso de assistente técnico do Poder Judiciário, mas não fui. Fui chamada em alguns escritórios. Mas o que me chamou a atenção na história da KPMG, e eu descobri a KPMG porque alguns outros vendedores da loja começaram a falar sobre esse mundo das consultorias, das Big Four, que na época eram Big Seven, agora são 4. O que me chamou a atenção foi a questão da carreira. Então, quando me disseram assim, é uma empresa na qual você entra trainee e pode virar sócio, e isso depende de você, né, que era o que a gente chamava, né, de meritocracia. Hoje você tem até uma meritocracia como
um termo que deve ser revisto, né? A gente acho que vai falar disso também depois. Ou contextualizado. Contextualizado, mas era muito nesse sentido de, olha, se você entrar aqui e se você trabalhar muito, se você tiver um bom desempenho e se você entregar os seus resultados, você vai chegar lá. E esse virar sócia, para mim, tinha muito a ver com essa questão da realização profissional, mas também da realização financeira, de ter independência, sabe? De ter minha carreira. Eu sempre quis estar num outro lugar. E eu falava, eu acho, e por trabalho, né? Então eu dizia, eu acho que aqui vai ser legal para mim. E era super difícil passar nesse processo seletivo de trainee. Participei de outras também, de concorrentes, mas acabei entrando na KPMG. E aí, quando eu entrei e vi que era isso mesmo, ou seja, eu entrei por esta razão, e isso era real. Então eu trabalhei muito, né, queria sempre entregar meu melhor, estar sempre disponível, entrar inclusive dentro daquele formato, né, que aí como é que eu faço para me adaptar e de fato ser uma peça, um componente que vai ajudar a empresa a chegar, né, naquele lugar que ela quer chegar, atingir os seus objetivos estratégicos, crescer. E aí tive sucesso, né, dentro desse processo. Mari, vamos vir para os tempos atuais. Onde é que vai o teu tempo hoje? Para quem está nos ouvindo, se tu puder ser mais literal possível, assim, o que tu faz no dia a dia hoje? Então, hoje eu sou sócia, né, tempo integral da KPMG, então ali, digamos que eu pago os meus boletos, né? Show. Então eu administro, né, eu tenho a gestão, né, de uma área que se chama Tax Transformation, que foi uma área que nós criamos aqui no Brasil há cerca de 5, talvez 6 anos, a partir dessa visão de que o mercado estava se movimentando, tanto para uma linha de disrupção tecnológica, mas também para uma área de inovação e de mudança de comportamento dos nossos clientes, tanto empresas quanto clientes, né, a pessoa física ali, o CPF que ocupa aquela cadeira que nos contrata, do tipo de serviço que os clientes gostariam de comprar. Então, como é que a gente faz essa transformação, né? Então, dentro da área na qual eu já atuava há muito tempo e que a gente já tinha muito sucesso, eu vi que tinha essa oportunidade, né, para a gente acompanhar isso mais de perto e fazer essa leitura desse novo cenário, né? Então, a gente criou um comitê de inovação. Então, eu integro hoje o comitê de inovação da KPMG no Brasil, então ajudo a definir a nossa estratégia de inovação, né, como um todo, para todas as áreas, mas representando especificamente a área do tributário, do tax, e aí dentro, né, do meu dia a dia, eu tenho que desenvolver esses novos produtos, ofertas para os nossos clientes. Então como é que eu ajudo as empresas dentro da gestão da área tributária a serem mais analíticas, a usarem mais tecnologia, a serem mais eficientes, a pensar num novo perfil de profissional, numa nova formação dos seus profissionais, uma nova forma, né, de interagir. E também para dentro da KPMG, né? Como é que a gente ajuda os nossos profissionais, é uma área grande dentro da KPMG do Tax, então não só da minha área, mas de todas as outras áreas do Tax, como é que a gente também moderniza o nosso portfólio, como é que a gente introduz inovação, como é que a gente ajuda a cultura, produto, então. Como é que a gente muda a cultura. Show. Mari, situa também, para quem está nos escutando, a KPMG. Como é que ela se posiciona enquanto negócio? O que ela vende, entendi, auditoria, revisão, mas vamos explicar mais esse modelo de negócio para quem está nos escutando. Então, nós temos esses 3 grandes pilares, né? Que é a auditoria, o advisory e o tax, né? A auditoria é basicamente fazer uma verificação, né, dos procedimentos contábeis da empresa que culminam ali nas demonstrações financeiras que são ou levadas para mercado, para analistas, para acionistas, para reguladores e também para outros interessados. Então, mesmo não sendo uma empresa, por exemplo, de capital aberto, uma grande empresa, ela tem essa obrigatoriedade de ter não só todo o controle, a contabilidade, mas de ter de uma auditoria externa que ateste, né, que aqueles números são adequados, mas você usa também essas informações para fins gerenciais. Numa empresa, por exemplo, familiar, você pode prestar contas, né, para outros membros ali da família, enfim. Tem uma série de utilidades práticas, né, para esse serviço de auditoria.
A parte de tax, que é a parte que eu atuo, que é o tributário, é toda a parte de consultoria tributária, quer seja apoiando a auditoria, quer sejam os trabalhos que a gente desenvolve diretamente para os clientes, que é para avaliar se eles estão pagando os impostos, né, da forma correta. Também a parte de eficiência, se ele poderia ter mais eficiência na gestão dessa área que é bem complexa dentro das empresas, né, que é o tributário. Num processo, por exemplo, de compra e venda de empresas, você tem que avaliar se tem contingências que podem afetar o valor do negócio, que é o M&A. E o que eu fazia, né, antes, que é a parte da tributação internacional, que é o International Tax, é ajudar os investidores estrangeiros a fazerem os investimentos no Brasil sabendo quantos impostos eles vão pagar, quais impostos eles vão pagar, e como esses impostos do Brasil se correlacionam com os impostos dos outros países. Então é algo mais técnico, assim, mas é algo muito interessante e extremamente relevante para multinacionais, Total. que tem um foco muito grande nessa área. E a área de advisory é a parte que olha toda a consultoria empresarial para as empresas, quer seja numa parte, como eu disse ali, do próprio M&A, quer seja na parte de gestão de riscos, quer seja na parte de estratégia, na implementação, por exemplo, de tecnologia, ali de um RP, que você precisa de um consultor, né, que acompanhe o processo. Então, um portfólio bem variado. A gente atua em todos os setores ali da indústria. Tem sócios e áreas que são mais especializados, por exemplo, na área de oil and gas, ou na parte de consumer, ou na parte de bancos. Então, tem todas as áreas de especialização. E hoje, né, a gente fala muito assim, que a gente atende tamanhos PMG. Porque algumas pessoas acham que a KPMG só atende grandes empresas, né? Mas não é verdade. No nosso portfólio a gente tem muitas empresas de médio porte, as menores são em menor número, mas principalmente startups, né? Empresas que estão começando e se conectando dentro de um mercado ali de empreendedorismo, mas que já, né, pode receber um investimento, um aporte de uma empresa maior, né? Ou pode ser comprada por uma empresa que quer investir em inovação, né? Que é o que a gente chama de CVC. Então, elas entram também dentro desse ecossistema. Bom, Mari, tem zilhões de recortes da tua carreira que eu quero entrar, tá? Mas eu acho que eu vou começar do começo no sentido de mulheres, né? Assim, tu é uma mulher e uma mulher que, pelo menos pelas reportagens que eu vi, pelo que tu me conta, te preocupa muito em abrir caminhos para outras mulheres. Tu entrou aqui, a primeira piada que eu tive que fazer foi, não tá na skin executiva, não tá de terninho, tá linda, criativa, com elementos de moda, e numa empresa totalmente tradicional, né, Mari? Assim, uma empresa com mais de 100 anos e tarará. Imagino que não foi simples fazer esse processo, fazer essa evolução. Imagino que não era uma trainee totalmente disruptiva, porque isso faz parte de uma construção de autoestima. Conta essa história pra gente. Como é que foi essa construção? Olha só, quando eu comecei, eu falei que eu trabalhava em loja, né? Eu trabalhava em lojas super modernas. E era o contrário, eu achava que a loja era moderna demais. Então, tu tinha esse julgamento, assim. Porque eu achava, ainda mais quando eu comecei a fazer direito, eu achava lindo usar o taieiro, o terninho. Só que eu chegava da faculdade com uma bota até o joelho, com um shortinho e tal, um top, porque era o estilo da loja, do trabalho, mas não era o meu pessoal. Então, para mim, foi até mais fácil, quando eu entrei, né, na KPMG, me adequar a esse modelo executivo. Só que esse modelo executivo, e que eu acho que eu adotei com naturalidade, sem muito julgamento, a partir de um certo ponto, eu acho que foi quando eu comecei a refletir sobre essa questão da mulher executiva, da mulher no mercado de trabalho, e conversando com outras mulheres. E o curioso, assim, eu sempre conversei com mulheres que eram mais experientes do que eu, porque eu tinha uma carreira, né, relativamente precoce, então as minhas pares ou as minhas clientes geralmente eram mulheres mais velhas, que já tinham tido uma experiência em algum ponto que eu não tinha tido. Então eu sempre ouvi muitas histórias. E era muito comum essa questão da masculinização das mulheres no mundo corporativo, porque como você era sempre minoria, para você ser aceita e para que você fosse julgada dentro dessa régua, né, do modelo ali do sucesso, para você ter aceitação, você tinha que se parecer como os homens. E por mais que o você feminino simbolizava vulnerabilidade. E por mais que a gente não fizesse isso talvez de uma forma consciente, não era uma escolha, então eu, por exemplo, achei que era normal. Vou trabalhar num escritório, vou comprar umas roupinhas adequadas para aquele ambiente, né? E todo o resto parecia não adequado. E
provavelmente eu até falava isso para muitas outras mulheres, né? Era a realidade do tempo, né? Teu vestuário tem que estar adequado, a gente tem que passar uma imagem profissional, você tem que chamar a atenção, né? Muito mais pelo seu trabalho do que pelo seu visual. E as pessoas não podem confundir as coisas. Então, isso era, assim, uma realidade, uma verdade por muito tempo. Quando a gente começou a questionar o papel das mulheres e quando a gente começou a interagir nos grupos de networking com mulheres que já eram C-level, o que a gente descobriu é que as mulheres se ressentiam muito de não poder trazer o seu feminino para o trabalho. Hoje a gente fala de trazer o seu verdadeiro eu, né? Mas a conversa começou com trazer o meu feminino. Por quê? Que eu não posso usar, né, um esmalte com uma cor mais forte? Por que eu não posso usar um brinco maior, um acessório que chama um pouco mais de atenção, né? Por que eu não posso usar uma roupa com uma cor um pouco mais alegre? E teve até época que não podia usar regata, até época que não podia usar sandália, então não tô nem falando de algo... Era uma inadequação e ponto, isso, né? Nada muito disruptivo, sabe? Mas eu acho maquiagem, perfume. Tinha uma pessoa que me disse, eu não podia usar perfume. Meu chefe me chamou e me proibiu de usar perfume, porque meu perfume era forte. Ou um batom que era muito forte. Então as mulheres começaram a questionar essa questão, por quê? Sempre esse julgamento era feito normalmente a partir da visão de um homem, né, que tinha a sua própria visão sobre o tema. Mas as outras mulheres também compravam essa ideia porque nunca questionaram. Então, o próprio RH das empresas, por mais que você tivesse uma gerente, uma diretora de RH mulher, ela comprava esse discurso que vinha de alguém, que dizia, olha, pessoa não está adequada, fulana não está adequada. E óbvio que existem inadequações, porque a gente tem que fazer a leitura em relação ao ambiente, isso tudo é válido. Mas realmente de temas que não faziam muito sentido, né? E hoje a gente percebe que isso vale para os jovens, vale para uma certa informalidade no trabalho, vale para você poder usar tênis e trabalhar com uma roupa mais confortável e não ser julgada, né, a partir desse recorte. Alguém me disse ontem que quando chegou na empresa... Era uma empresa de tecnologia, tô tentando lembrar quem foi e qual era a empresa, mas não me lembro. E ela falou, Mari, fiquei assustada porque a pessoa que estava assim na sala, de moletom, super informal, e não era desleixo, mas era uma roupa mais informal, era a pessoa mais inteligente da empresa, era a pessoa que trabalhava muito mais do que as outras, a mais dedicada, sabe? Então, assim, quando eu aprendi que existia esse outro universo que era possível, isso é altamente inspirador, né? Então, acho que para as mulheres foi a mesma coisa também. E eu acho que essas mulheres que chegaram lá, primeiro, né, que são as que chegaram no C-level e eram minoria, se sentiram na obrigação de abrir esse espaço para as outras mulheres, porque que é um pouco do meu caso, né, mas de dizer assim, poxa, se eu não fizer isso, quem vai fazer? Porque a partir do momento que você tem competência, entrega resultado, é reconhecido, é respeitado, é um profissional que dentro da sua empresa é valorizado, ninguém quer perder aquele talento, você tem que falar assim, poxa, como é que eu posso ocupar este espaço para o bem, trazendo, né, outras pessoas, e aí estou falando do recorte feminino, porque a gente está falando disso, mas não só para a mesa, né? Como é que eu trago um pouco dessa transformação de mentalidade, né, de mindset, de cultura. Ajuda no movimento social. As pessoas verem que o mundo está evoluindo, né, e que a gente pode ter os melhores talentos e a melhor performance se a gente deixar de lado alguns julgamentos, né, que não fazem mais sentido. Se a gente for mais inteiro. Mari, tu consegue me contar como é que foi o teu processo de questionamento, assim? Foi mais dolorido? Tu lembra de alguma situação que te deu um insight maior? Adoro uns bastidores emocionais. Você tá falando com uma psicóloga, né, Mari? Eu vou te judiar no me conta como foi. Não, mas você sabe, eu até falo um pouco disso, que comigo aconteceram vários episódios, mas eu não me importava muito, sabe? Não era algo que me incomodava. Não te agredia. Não, então eu achava que era normal. Até que em algum momento as pessoas colocam uma luz em cima daquele assunto, ó, sabe? Parece que aquela nuvem de fumaça se descortina e você fala assim, nossa, aconteceu comigo também, nossa, pensando bem, que absurdo, nossa, não faz o menor sentido, mas... Impressionante que antes a gente não se dá conta, não é fingir que não se deu conta. É porque não se falava, né, sobre o tema, e é isso, você achava normal, até algumas coisas você falava assim, faz parte, e eu sou profissional, eu deixo pra lá, né, então, aconteceram vários episódios, então assim, por exemplo, né,
eu participava de um almoço de sócios, no qual eu era a única mulher, né, com um grupo menor, não eram todos os sócios, eram os sócios da minha área. E a gente conversando sobre algum tema, um tema sobre alguma mulher especificamente, e eu falei, nossa, mas eu estou incomodada com essa conversa. E aí eu lembro de um sócio me falar assim, mas você... eu falei, porque eu sou mulher e eu tô aqui. E ele falou, não, mas você não conta. E eu fiquei com essa reflexão, por que eu não conto? Ele estava te valorizando na percepção dele, na versão dele, sim, mas aí eu falei, por que eu não conto? E eu levei isso pra casa e e aí você fica elucubrando, né? Por que será que eu sou menos feminina? Será que ele não me vê como uma mulher? Será que é porque eu sou competente? Será que é porque eu não reclamo? Enfim, tem tantas possibilidades, mas aquele comentário que na visão dele talvez tenha sido realmente um elogio, pra mim não foi legal, assim, me incomodou. Me colocou ali num lugar, eu não quero. Um outro comentário foi uma diretora que trabalhava comigo, que é minha amiga, inclusive até hoje, e eu numa reunião de aconselhamento, falando de carreira, da promoção e tudo, e eu tinha essa questão da mentoria, né, que vamos lá, você vai chegar, para mim a mentoria era assim, né, botar mais mulheres em posição de liderança, o que eu posso transmitir de experiência para ela chegar lá. E ela falou assim, Mari, mas é que eu não sei se eu quero ser como você. E aquilo nossa, eu lembro assim, eu chorei, porque eu falava assim, por que ela não quer ser como eu, né? O que eu tenho de errado? Demais. E ainda tinha uma reflexão que era bem importante, porque tinha uma discussão sobre maternidade, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha eu tenho um enteado também, maravilhoso, mas eu tenho uma filha de 15, adolescente, e eu tenho um filho que acabou de se formar na faculdade. Então, nessa época, os meus filhos ainda eram, né, relativamente pequenos, nem lembro se eu já tinha a mais nova. E quando ela falou isso, acho que tinha a ver com um contexto ali de equilíbrio, de carreira, de maternidade. E aí a mulher, né, que a gente sempre traz aquela culpa, dizendo, nossa, mas será que então ela acha que eu não sou uma boa mãe? Encontrou eco, né? Será que ela acha que eu tô deixando minha família em segundo plano para eu ter uma carreira bem sucedida? Então, e era uma pessoa que eu admirava muito, era uma amiga minha, então eu não queria ser julgada, né, daquela forma. A opinião dela tinha relevância. Tinha muita relevância. E não que ela estivesse errada, tá? Mas é porque, assim, na época, eu lembro, assim, que foram esses momentos, né? Esses micro momentos que vão te dando estalos. Uma outra foi uma reunião muito importante que eu tinha de um projeto no Chile. E quando quando a gente estava ali reunido para discutir quais seriam os próximos passos e o que a gente ia fazer, a agenda da semana, o sócio responsável por organizar a reunião no Chile me falou, Mari, a gente tem um problema. Eu falei, qual é? Ele falou, é porque eu marquei o nosso almoço, no meu clube. E não pode mulher, porque é um gentleman's club. Que, inclusive, assim, eu era super nova e não era tão experiente, eu não sabia o que era um gentleman's club. Eu imaginei, gente, aquela coisa assim, aqueles bares que a gente vê em filme americano com pole dance. Com pole dance. As strippers. Eu achei não vou querer ir, pessoal. Isso. Acho que eu vou passar esse passeio aí. Eu falei assim, nossa, né? Fiquei imaginando. Eu falei assim, nossa, sério que ele marcou num Gentleman's Club? Uau. Aí depois que eu entendi que o Gentleman's Club era um lugar que os homens ficavam fumando charuto. Ó, você tá mais esclarecido. Fumando charuto, lendo jornal, batendo papo, falando sobre esportes, tomando e fazendo networking, um etc. Negroni. Só que era um lugar que tinha acesso só, né, pros homens. E acho que não ocorreu que para ele, assim, que teria uma mulher na equipe, por acaso tudo, tinha uma mulher. Mas você sabe que eu tive atitude, porque eu falei pra ele, eu não falei, eu não vou, eu falei, eu nem sabia o que era o Gentleman's Club, mas eu falei assim, então você tem um problema, porque eu vou nesse almoço. Então, assim, o que eu pensei assim, ele vai mudar o lugar, mas eu vou, porque eu sou parte do time. Se tiverem mulheres dançando, ok. Não sei, né? Não, e não teria nenhum problema de ter mulheres dançando, não tem nenhum preconceito das mulheres dançando, mas assim, eu lembro que eu me posicionei. Perfeito. E aí eu já era uma sócia, assim, que sabia ali meu valor, e falei... Não ia ser simples assim, eu não vou... E a solução dele foi, depois ele veio me dizer, deu tudo certo, que a gente entrava meio que por uma porta lateral. Então, como era numa sala privativa, os sócios do clube não iam perceber que tinha uma mulher entrando, porque eu ia entrar meio que... Coisa meio clandestina. Lado, assim. Ia direto pra essa sala. Só que na hora de ir embora, não sei se esqueceram, eu passei no meio do clube. E aí eu vi o que era um gentleman's club. Eu falei, gente, que bobeira, né? Só isso. Aliás, que lugar chato. Eu pensei, que lugar chato. Eu Nada mais legal pra vocês fazerem. Nem queria estar nesse clube, assim, achei muito chato, muito careta. Mas enfim, essas situações, né, dando alguns exemplos, tive várias. Uma solidão, só em algum momento que eu olhei pra trás e falei, nossa, aconteceu isso. E aí eu comecei a refletir se
isso tinham sido experiências ruins, boas, se isso tinha me limitado, se isso tinha me fortalecido, o que eu podia fazer, né, para outras mulheres não passarem por isso, porque eu pensava assim, talvez não tenha me limitado, mas eu sou eu. Um pouco do que a gente estava falando. Eu falei para ele, o problema é seu, eu vou no almoço. Eu acho que uma outra mulher poderia ter falado, tudo bem, então tudo bem, não tem problema, eu me viro. E aí, não pode fazer isso. Por quê? Porque naquele almoço, coisas importantes foram decididas e você não faria parte daquela decisão. Informações importantes foram compartilhadas e você não teria aquelas informações. É um processo de exclusão. Tudo, né? O networking. Então, assim, hoje não, já há algum tempo, mas bem depois disso ter acontecido, eu tive a percepção de quanto aquilo era representativo. Mas eu falei, eu não vou, e outras mulheres, então como é que a gente pode trabalhar para que outras mulheres, né, não tenham que passar por isso? Esse era o meu pensamento, acho que a gente já evoluiu muito, não estamos ainda onde a gente gostaria de estar, mas assim, algumas histórias minhas, hoje eu até conto assim, as pessoas falam, mas nossa, tipo, ainda tem, ou não tem mais, né? Ainda Outro tem, mundo, né, mas era muito comum, né, muito comum. Não, e te ouvindo, eu fiquei pensando na solidão que tu passou, isso te pegava, tu te percebia sozinha, ou isso nem era uma questão que te passava? Não. Sabe, porque eu gostava tanto do que eu fazia, eu acho que eu estava inebriada, porque eu era muito feliz, assim, com o que eu fazia, com o aprendizado, com a realização, com o feedback dos clientes, eu fui muito feliz, ainda sou, né? Mas neste processo todo de muito trabalho, eu acho que eu só resisti, trabalhei tanto, porque acho que inclusive hoje é uma questão, eu não acho que é legal ser workaholic, hoje eu mesma busco muito mais equilíbrio de vida pessoal e profissional, não só para mim, mas para o meu time, mas era a realidade que se colocava à época, mas eu acho que eu só passei por esse processo porque eu tinha muitas retribuições, então assim, meus clientes, eu falo assim, eu tenho histórias maravilhosas, eu tinha um cliente na Inglaterra, todos os projetos ele fechava com a gente, projetos grandes de M&A, de compras assim de bilhões, então projetos muito grandes, e o nosso trabalho, que era o que eu fazia da minha área, ele falava, esse aqui eu vou fazer com a Mari e o time dela, vocês da empresa contratem quem vocês quiserem para as outras partes do trabalho, a minha parte eu vou fazer com a Mari e com a KPMG. E aí, para você ter ideia, quando eu estava grávida da minha filha, então isso faz 15 anos, eu estava para ter a Helena já, estava assim, no meio do processo, a gente estava no meio de um projeto. Ele me mandou da Inglaterra uma caixa de presente de enxoval de bebê. Gente, era a coisa mais fofa, aquelas coisas que a gente não acha aqui no Brasil. Era uma coisa tão linda. E aí ele me mandou assim uma mensagem, eu falei, agradeci, ele foi comprar com a minha mulher no final de semana. Então você imagina, um cliente seu que pega a mulher, vai no final de semana numa loja de bebê para comprar, tem um carinho de mandar da Inglaterra para o Brasil. Então, assim, né, como não amar o seu cliente, né, então era um nível relações verdadeiras, né, de relacionamento, de entrega. Isso não é networking, isso é relacionamento. É isso. Mari, uma das problemáticas que eu sei que tem na tua carreira e que, como várias outras coisas, foi um pouco antes do tempo mais tradicional do mercado, é abertura de caminho de áreas, né? A tua trajetória foi sendo muito autoral e aí sendo criado áreas e atendendo em carreira dentro das corporações, eu ainda percebo isso como quase um tabu, assim, mas eu vou criar uma área porque tem um profissional com esse perfil. Sim, se é relevante para o teu negócio, sim. Claro. Conta um pouco disso. Isso aconteceu algumas vezes na tua história, se eu entendi bem. Sim, eu gosto muito desse conceito do protagonismo, né? Do protagonismo na carreira. Porque, assim, é uma realidade. Você pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. E não é parado não trabalhando, a gente é trabalhando, né? Trabalhando muito, sendo competente, sendo profissional. Só que as coisas acontecem numa velocidade diferente quando você tem essa postura mais de só trabalhar e quando você tem uma postura mais proativa e protagonista, de fazer essa leitura do cenário e de se posicionar, né? Então, o que é o se posicionar? É entender se a área que você tá é uma área que está prosperando, é uma área que tem futuro, é uma área que está ficando para trás, é uma área que o mercado tem demandado ou não, se é uma área, digamos assim, mais rentável ou menos rentável, se é uma área que a sua empresa valoriza ou não, se o mercado valoriza ou não. Começa por aí. Onde não que é eu só tô? a tua carreira, né, Não. Mari? É contexto, é mercado, é o negócio. Eu tô bem posicionada, eu amo fazer isso, gente, mas ninguém mais quer comprar. Não vende. Aí você vai morrer, porque se o business não cresce, se aquilo não gera dinheiro, tem menos oportunidade para você. Então, isso é um fator. O segundo tá bom, essa área tá legal, ainda que esteja legal, mas eu quero crescer dentro dessa área. O que eu preciso fazer
para crescer. Então, você tem que entender quais são as possibilidades de vagas, de posições dentro daquela área, o que você precisa fazer para ser considerado um candidato. E isso passa não só por observação, mas por conversas. Porque as pessoas não gostam de ter essas conversas, elas têm medo do que elas vão ouvir. Então, você tem que conversar ali com o seu gestor, com o líder da área, quer seja o CFO, o presidente da empresa, ou um gerente, e dizer, olha, eu tenho essa aspiração de carreira. Você acha que eu tenho um fit? Qual gap? O que eu preciso fazer para ocupar essa posição? E a pessoa vai te falar, e são coisas que muitas vezes você não sabe. Então, você pensa que você tem que fazer isso, mas na verdade o que está te faltando é aquilo. E pode ser um curso, uma formação, pode ser um networking, pode ser visibilidade, pode ser você colocar mais as suas opiniões, pode ser porque você não está entregando o que deveria estar, você pensa que está entregando, mas o que esperam de você é outra coisa, ou num outro nível de qualidade ou de senioridade. Então você tem uma possibilidade muito maior de ascender se você sabe aonde você quer chegar, que é o primeiro, e o segundo, como chegar. E você pode, obviamente, conversar com outras pessoas, com mentores, com pessoas mais experientes, dentro da empresa, fora da empresa, pessoas que conhecem um pouco daquele negócio e podem te dar esse caminho das pedras, né? Então, essa é uma dica. E aí, no meu caso especificamente, né, que talvez a motivação até tenha sido diferente, quando eu entrei na KPMG, com a minha formação, né, jurídica, eu achava que o trabalho que eu fazia, que eu fiz por muitos anos, se afastava um pouco de onde eu achava que eu poderia colocar mais valor. Porque se o valor era esse empenho, sabe, o empenho de horas de trabalhar duro e tal, isso eu tinha. Mas no meu conteúdo intelectual, eu falava assim, eu posso fazer muito mais do que isso. E isso aqui está me limitando. E aí eu quis sair da KPMG. Então esse foi o primeiro movimento, eu comecei a procurar algumas coisas fora. E quando eu fiz a minha carta de demissão, tinha duas ofertas, eu escolhi uma, fiz a minha carta de demissão e fui levar para o líder da área, que era o sócio, né, na época, o líder de toda a área tributária. Ele olhou pra mim, rasgou a carta na minha frente e falou, você não vai a lugar nenhum. Com essa que sutileza. Você quer fazer? É, exatamente. Maravilhoso. Ele assim, o que você quer fazer? Me conta, o que tá te incomodando? Eu nem tinha tido conversa nenhuma com ele, eu fui só pra entregar a carta porque ele tinha que assinar. Não estava negociando. Não, ele tinha que assinar a carta. Eu falei, olha, eu já pensei, eu já tenho, inclusive, um outro emprego. Sofri tomando essa decisão. É, ele falou, não, você vai ficar, o que você quer fazer? Eu contei o que estava me incomodando e ele falou, então, vamos criar uma área para você. E aí ele falou, a gente já tem essa área internacional no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós não temos uma área dedicada, alguns profissionais fazem isso, mas né, você fala inglês, você gosta disso, você gosta da consultoria, vamos criar essa área. Então a gente criou essa área do zero, uma área que existe até hoje, uma área, né, torno de que ano a gente está nessa história, nesse episódio? Ai, gente, me dá um chute. Faz tempo. Eu entrei na uns KPMG 10 em anos 94. Eu acho que eu fiquei bem uns 4, 5, 6 anos fazendo essa primeira parte ali do meu trabalho, né? E depois eu comecei o International. E aí dentro do International a gente começou do zero, né? Eu tinha um outro sócio também que foi um trainee que entrou junto comigo. A gente fez a área crescer e prosperar. E ali a gente tinha muitos desafios, mas eu fiquei bastante tempo, né, nessa área. E aí o que eu fiz? Dentro da área do International era algo relativamente, não é que é estável, mas dentro da mesma área, a área ia crescendo, mas dentro do que você perguntou, eu comecei a abrir essas outras abinhas, né, esses outros folders ali dentro da minha história, que tem essa parte toda aqui que a gente está falando da KPMG, que é super rica e é onde realmente eu profissionalmente, né, me coloquei. Mas eu comecei, com essas conversas todas sobre a diversidade, etc., eu comecei a me conectar com pessoas do mercado que eram de outras áreas. Então, por isso que eu digo, eu sou do tributário, mas eu tenho muitas conexões em RH, em marketing, em finanças, em governança, em tecnologia, enfim, em N áreas, porque na conversa da liderança feminina, as mulheres com as quais eu conversava e que a gente organizava os eventos dentro da KPMG, ou que eu trazia para dentro da WCD, que é o Women Corporate Directors, que é essa fundação que atua na promoção da diversidade em conselhos, né, um networking de mulheres conselheiras, tinham profissionais de diversos backgrounds, né, de várias áreas. E isso foi ampliando a minha visão, né, sobre o mundo corporativo, sobre áreas de atuação, sobre carreiras. Então, nesse momento, eu comecei a ver que eu óbvio, tinha ali o meu chapéu na KPMG, mas a própria KPMG
me deu esse espaço, né, dentro da linha ali da diversidade, mas para trabalhar networking, para trabalhar governança. E aí eu fui montando, ajudando a montar, não sozinha, claro, mas com outras pessoas, esses outros grupos de afinidade, para entender essas temáticas. E o grande segredo disso para mim, eu posso falar porque realmente são muitos anos, é que os grupos eram formados a partir de afinidades e propósitos comuns. Então, tudo que você forma que tem a ver com um propósito importante, que realmente é o que toca as pessoas, você consegue criar uma comunidade de valor, né? Que é isso, não é só um grupo, não é só um mailing, são pessoas realmente que se conectam em algum ponto e que podem, né, gerar e produzir impacto. Então, esse foi o, digamos assim, o início, né, de todas essas outras iniciativas, programas. E aí, mais recentemente, né, que por cerca de 4, 5, 6 anos, que eu fiz essa migração para áreas de inovação e transformação digital, porque eu comecei a frequentar muitos eventos de inovação, comecei a fazer viagens com grupos que queriam conhecer os ecossistemas de inovação em outros países. Me apaixonei por esse tema, mas principalmente me assustei um pouco com a possibilidade de tudo se transformar e eu estar parada em algum lugar. Então eu falei, gente, eu não quero ficar parada nesse lugar, porque eu já estive nesse lugar há muito tempo, isso aqui vai mudar, e eu acho que eu quero ir para esse outro lugar e quero ajudar, né, a empresa, os meus clientes, a sociedade a se moverem nessa direção, né, pra gente não ficar para trás, né. E aí é que eu fiz essa migração e a gente conversou internamente, foi na época que a gente estava criando comitês de inovação, e aí a gente criou essa área da qual eu sou líder hoje. Na KPMG, é verdade a gente dizer que essas áreas, ou esses testes de novas áreas, nascem de comitês, ou não? Não necessariamente, eu acho que nasce principalmente de uma análise estratégica, né, de tendência de mercado. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer um exercício agora, né, que a gente chama Strategy Retreat, para avaliar para onde o mercado está indo, o que os clientes estão demandando, quais são as necessidades, oportunidades, onde a gente está posicionado, onde os nossos concorrentes estão posicionados, então como é que eu me reposiciono. Então, normalmente continuamos fazendo o que a gente faz bem, mas a gente tem que fazer ainda melhor, quer seja e o melhor, né, tem vários significados, quais são os novos territórios que a gente quer explorar, né? Então, assim, do ponto de vista corporativo, o pensamento vem daí. E aí tem o indivíduo, né, que é o que eu estava dizendo aqui. Muitas vezes isso surge dessa análise estratégica, mas também como é que você se posiciona para entrar dentro dessa oportunidade. Então, você vê que aquilo está nascendo e você vê que tem um interesse seu de estar naquele lugar, então você, né, se voluntariar, se colocar à disposição, se preparar para poder ocupar, né, aquela posição, ou se você é uma pessoa mais sênior, né, de até se oferecer para ser a pessoa que vai, de fato, criar aquela área. Poder identificar se aquilo é um cenário de desenvolvimento de carreira para ti, né, e aí vai pra luta, conversa, articula. Mari, vamos entrar em diversidade principalmente em alta gestão. Acho que é um recorte que a gente consegue usar melhor, né, e ter o teu entendimento. Conta pra gente tantos movimentos que eu sei que tu vem fazendo pra impulsionar. Acho que foi na Forbes que saiu, se não tô enganada, né? Um texto exclusivo sobre isso, falando de como tu impulsiona e como tu ajuda a abrir caminhos para essa diversidade em conselhos, em alta gestão. Mas me conta. Então, eu acho que isso começou, Ju, como eu te falei, por essa minha vontade genuína, né, de ajudar, de dizer assim, poxa vida, com todos esses aprendizados, então tudo que eu tô ouvindo aqui dessas outras mulheres, e comparando com a minha história, né, poxa, como é que eu cheguei aqui, como é que eu ajudo outras mulheres a chegarem, e aí a gente foi criando, né, várias iniciativas, vários programas, mas acho que sempre com essa vontade, assim, genuína de ajudar, primeiro, outras pessoas, e de fazer alguma coisa que de fato pudesse criar um impacto positivo a ponto de transformar alguma situação, né? Então esses reconhecimentos, né, e eu gosto muito de falar sobre eles porque eles também te ajudam muito nesse impulsionamento, né? Então você falou desse artigo da Forbes, mas para mim um grande ponto foi quando eu saí na lista lá da Forbes, das mulheres mais influentes do Brasil, que foi já há mais tempo. Nossa, isso tem um impacto, tem uma repercussão tão grande, te abre tantas portas, sabe? Mas isso é um privilégio. Então, assim, o que você faz com tudo isso, né? Então, o que acontece na prática, né? Para quem não saiu na Forbes, mas quer sair um dia e tal, não é sobre estar na Forbes do ponto de vista
egocêntrico, Sim, sabe? Ou de não vaidade. É só vaidade, não. Apesar de ser uma delícia, É uma delícia, mas orgulho. é que de fato isso te dá muitos acessos. E aí, quando você começa a ser convidado, né, para muitos eventos legais, quando você é apresentado para muitas pessoas interessantes, quando te dão um microfone, quando te dão um artigo para escrever, enfim, você tem essa possibilidade, né, de causar um impacto. O que você quer fazer com aquilo, né? Então, uma coisa foi retroalimentando a outra, que eu dizia assim, poxa, eu tenho que usar isso para, né, para ajudar, para contar história, para causar esse impacto. Então, todos esses reconhecimentos, teve um, também foi muito legal, era uma capa da Você S.A., que eram os reis do networking. Aí eu fui entrevistada também, porque alguém me indica, porque é isso, aí alguém te conhece, te indica, né? Como eu cheguei aqui mais cedo e falei, Ju, você conhece tal pessoa, tal pessoa. E aí contando como eu fazia, né? Como eu fazia o networking, o que eu acreditava em relação àquilo, e como ajudar outras pessoas que sabem que precisam fazer o networking, mas não necessariamente fazem, né? Ou não fazem tão bem feito. Ou conhecem um método. Então a gente vai, né, explorando, né, esses temas e vai contribuindo, né? Não só eu, quando eu digo, né, nós, porque realmente é um grande coletivo, né? Então eu não faço nada sozinha, em todos esses grupos nos quais eu atuo são muitas outras pessoas, na grande parte mulheres, mas hoje já temos alguns homens que atuam também. Então um deles, por exemplo, é esse que eu comentei, que é a WCD, é um grupo que foi fundado nos Estados Unidos, né, a partir dessa percepção de que havia poucas mulheres nos conselhos e por que as mulheres não chegavam lá. E aí a gente começou a fomentar, né, esse processo. Então o grupo começou com um grupo muito pequeno, do qual eu fazia parte como uma representante ali da KPMG, depois eu fiquei muitos anos como co-chair. Hoje eu estou no conselho, né, da WCD. No conselho temos homens também, então temos, por exemplo, o CEO da Gerdau, temos o Fernando Carneiro, que é um headhunter, que trabalhou muitos anos em uma grande consultoria, hoje tem a dele, mas que sempre nos ajudou, né, nessa questão da diversidade, de sempre trazer mulheres ali para os processos de recrutamento, enfim, outras pessoas incríveis ali que participam. Então esse é uma das iniciativas. O Conselheira 101, né, que é assim, um projeto de muito orgulho, né, que dá um quentinho no coração, que já com muita experiência na WCD, e a gente não está nem perto de onde a gente deveria estar, mas com muitos avanços, a gente queria trazer as mulheres negras para essa conversa, porque nós temos hoje, acho que mais de 300 associadas aqui no Brasil, e quando a gente olhava o percentual de mulheres negras, ele nem mexia na vírgula, né, do percentual ali. Então a gente começou a se conectar com mulheres negras para entender quais eram as dificuldades, como a gente poderia ajudar e contribuir com a nossa experiência. E aí esse programa Conselheira 101 nasceu a partir dessa inquietação. Mulheres negras e não negras que tiveram, né, esse sonho, a gente já está na 5ª turma. Então são mulheres que aplicam, né, para o programa. Anualmente a gente faz essa seleção das mulheres que têm um perfil de mulheres que estão mais próximas do que hoje se procura numa contribuição para um conselho de administração, para um conselho consultivo, e a gente faz rodas de conversas com pessoas influentes, com pessoas experientes e que podem transmitir conhecimentos que são relevantes para elas se desenvolverem, dar visibilidade para elas. Então a gente tem ali o nosso book, que a gente circula com pessoas que, quando querem ter mais diversidade nos seus conselhos, podem, né, tem um lugar, né? Poxa, mas eu não conheço nenhuma mulher negra, chancela, não conheço nenhuma mulher negra com esse perfil, e aí você tem ali os currículos, as histórias, né, o perfil de cada uma, e você descobre que existem muitas mulheres. Já estamos na 5ª turma, a gente está falando de turmas de normalmente entre 25 a 35 mulheres, então a gente já tem um número bom de mulheres que a gente identificou no mercado, que já eram C-level, que já tinham uma baita história de sucesso, sem ajuda nenhuma. Então agora a gente, né, tá dando essa forcinha para impulsioná-las aí, para alçá-las ainda para posições mais altas, né? O programa dura 1 ano. Não, ele dura menos de 1 ano, é um programa que dura, acho que são 5 meses no total, encontros semanais, mas a gente também retroalimenta as turmas, né? Porque aí você passa a fazer parte dessa grande comunidade. Então, você tem esses meses ali que você é da turma, mas depois você se torna uma parte ali do grupo de aluminais, né? E aí a gente tem encontros, enfim, outros eventos dos quais elas podem participar também. Mari, a gente tá encaminhando pro final. Passa voando, né?
Tem 2 perguntas clássicas que eu tô fazendo nessa temporada pra gente finalizar. Uma é, na Planos, né, a gente tem um grupo com diferentes frentes e um deles é a Planos, que é onde a gente presta consultoria para empresas para modernizar a gestão de pessoas. E um dos pilares do nosso trabalho é a psicoeducação. Então, modernizar através da revisão de conceitos de gestão de pessoas. E a gente usa uma frase que é humanizar não é infantilizar, porque quando a gente traz a modernização para empresas, normalmente os nossos clientes são de pequeno e médio portes, tem uma distorção, assim, de, mas então agora que eu vou modernizar, eu não posso pressionar tanto, eu não posso isso, eu não posso aquilo, no sentido até de proteger em excesso, ou de até infantilizar. Então a gente já larga com essa frase, olha só, humanizar não é infantilizar, humanizar tem a ver com acolher a complexidade, o máximo de individualização possível, tá nesse espectro humanizar. E eu queria entender como é que essa frase bate em ti, o que tu pensa dela, se faz sentido, se não faz sentido, com total liberdade, eu queria que tu pensasse sobre ela em voz alta. Não, para mim faz muito sentido, concordo. E qual que eu acho que é o grande problema de quem talvez não consiga tão facilmente traduzir, né, a frase com a qual você pode até concordar, mas com ações concretas que de fato tangibilizem tudo isso. É porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse mundo complexo, porque ele é complexo, ele está muito complexo. E aí, se você pega só um recorte e tenta traduzir isso em uma ação, e isso fica solto dentro de um todo, isso não faz sentido. Então, você tem que conectar... Isso é cartesiano, isso não é complexo. Pois é, e aí você tem que colocar isso dentro de um cenário no qual você vai avaliar a questão do balanceamento, né, da vida pessoal profissional, o wellness, né, como a gente fala, o bem-estar que a gente tem que avaliar, é uma questão de geração também, né, de como as gerações hoje convivem, é uma questão de entender que a tecnologia já afetou demais a forma como a gente trabalha e a forma como a gente encara o trabalho, o que a gente espera, né, do nosso trabalho, de desejos e aspirações, que eu disse, eu posso até falar que é coisa de gente jovem, mas eu, que já sou uma pessoa muito experiente, também não quero mais trabalhar como eu trabalhava, e não significa que eu não quero ter performance, que eu não quero entregar resultados, mas será que não existe uma forma mais inteligente da gente fazer isso? Será que eu não tenho horas de trabalho que eu colocava ali que não eram produtivas de verdade, porque você tinha que estar tanto tempo no escritório, mas não necessariamente aquelas horas se revertiam, né, em resultado, porque tinha muito menos foco, né, do que você pode ter. Esse modelo não vai caducar? Não, e aí, então, assim, essa resistência de se adaptar aos novos tempos, na minha visão, é o que traz toda essa incompreensão e essa frustração. Porque você fala, eu quero ser moderno, e eu concordo com a frase, mas na verdade verdadeira, o seu mindset, ele ainda está preso a um passado no qual lá no fundo você acha que a pessoa tem que trabalhar presencialmente em trabalhos que não precisam daquilo. Claro, até ouviu um outro podcast da Ju, que ela falou, nossa, na minha indústria não tem como, eu vou costurar online? Não, tem que costurar. Total. Atendente de loja, ele tem que estar lá onde o cliente está. Né? Então, assim, existem casos e casos, mas da pessoa não conseguir flexibilizar onde pode trabalhos ser flexibilizado. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa, até na questão da maternidade, que pensava assim, poxa, eu não preciso estar no escritório neste horário, porque tem aquele horáriozinho que eu queria muito poder participar de alguma coisa na vida do meu filho ou da minha filha, não participar de uma reunião da escola, e eu não tinha isso. E eu dizia, não tem problema, eu volto para casa e trabalho à noite, eu fico fazendo até tarde no computador, mas culturalmente não dava para você sair no meio do expediente, voltar depois, e as pessoas não entendiam, era tudo muito rígido, né? E hoje em dia eu acho que o mundo com a tecnologia te dá, né, muito mais flexibilidade, mas não é só sobre isso, é muito mais sobre cultura, é muito mais sobre mindset, mas acho que as pessoas precisam se esforçar para entender um pouco mais sobre esse mundo, né? E existem várias formas de você hoje se atualizar sobre o que está acontecendo. O seu podcast é uma forma, né? Tô vendo que você traz pessoas aí que já têm uma visão também mais moderna, né? Para essa conversa, porque senão você rema contra a maré, porque o mundo não vai nem voltar para trás e nem se estagnar porque você não concorda, né? Ele vai continuar andando para frente. A gente não está isolado, né? Mari, para finalizar, outra questão que eu queria que tu pensasse alto, devagasse um pouco sobre, são os termos carreira, profissão e trabalho. Não são sinônimos. Quando a gente fala
tanto de estratégia de carreira, no sentido mais racional, de pensar, de articular, como afetivamente a forma como a gente se conecta à nossa história, a forma como a gente vai vivendo ciclos, e a gente vai se transformando a nossa identidade, entender melhor esses termos e separar as decisões e escolhas de cada frente, né? Então, a minha profissão é uma coisa, o que eu trabalho, o meu core é outra, minha carreira enquanto trajetória. Como é que tu diferenciaria esses termos? O que eles te dizem? Ju, eu vou voltar um pouquinho para aquela minha experiência da mentoria, que realmente para mim, assim, foi muito rica. De entender que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, de novo, eu estaria aqui na carreira, porque era o meu desejo, era o que eu valorizava. E eu vejo que tem outras pessoas, não, que a pessoa só quer um trabalho. Eu quero um trabalho, quero receber meu dinheirinho no final do mês, pagar minhas contas, ter a minha dignidade, me sentir produtivo, mas tá tudo bem. Não quero ser o CEO da empresa. Tem também uma confusão aí, porque às vezes as pessoas acham que ter essa ambição profissional ou ter um cargo de mais responsabilidade significa trabalhar mais. E eu falo, tomem cuidado com isso, porque não é verdade. Não necessariamente você vai trabalhar mais, você pode trabalhar diferente. Inclusive, você pode trabalhar com mais responsabilidade. Então, entender o que isso significa antes de descartar, né, toma cuidado, porque pode ser muito melhor para você e a gente tem medo, né, desse desconhecido. Então, investiga o que é. Pensar. Mas, enfim, respeito, né, a pessoa que não necessariamente está olhando para a carreira, a pessoa que só quer, né, o seu emprego, ou a pessoa que vai ali e só trabalha e tá tudo bem, porque ela tem um grande prazer ou propósito na vida numa outra coisa. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham muito em causas sociais. Esse é o grande propósito da pessoa, só que ali não paga boleto. E ela precisa do dinheiro. Então ela tem um trabalho, porque ela precisa, mas de verdade, se ela tiver qualquer horinha a mais ali que sobre para ela se dedicar para aquela causa, é ali que ela vai estar feliz. Então, e tá tudo bem, né? Então, é claro, eu trago muito da experiência da minha história, porque, né, é como eu super sou. Conectou, né? Mas eu acho que ter a visão dessa, e fazer a distinção é importante para você ter intencionalidade, para você saber onde você está colocando a tua energia, onde você está amarrando, né, o seu cavalinho, porque se aquilo ali faz sentido para você, tá tudo certo. Se aquilo não faz tanto sentido para você, saiba que tem um mundo de possibilidades, só que você, de novo, tem que ser protagonista. E isso começa com um entendimento de como o mundo funciona. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada, baseada na nossa experiência, que é pequena, né? E o mundão é enorme e você pode encontrar mais dinheiro, mais sucesso, mais tempo, mais realização em outros lugares, se isso for o que você deseja. Ai, Mari, fechamos com chave de ouro. Tu quer deixar alguma coisa de contatos? Não sei, eu vi que as tuas redes sociais são mais orgânicas, né? Mas não é um lugar que tu produz tanto conteúdo. Não, mas como é que as tem, pessoas te né? acompanham? Podem me seguir, tem conexão no LinkedIn, eu tenho um Instagram aberto também, que eu compartilho profissionalmente, não só conteúdo, nem tanto conteúdo autoral, mas o que me inspira, pessoas com quem eu convivo, que eu respeito muito profissionalmente, que eu gosto de ajudar também essas pessoas a terem mais visibilidade. Então vamos falar depois sobre o podcast, a gente pode divulgar lá também. Então, tô por aí, né? E, obviamente, na KPMG, né? Se alguém precisar de qualquer serviço profissional, né? Relacionado com o mundo corporativo, se não for da minha área, eu posso colocar em contato com quem pode ajudar. Perfeito. Mari, te agradecer não só pelo teu tempo aqui, que eu sei que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, que é o tempo, mas te agradecer pelo movimento social, assim, eu como mulher, como empresária, como mãe, como branca, como no meio corporativo, sou também muito beneficiada por toda a tua trajetória, então parabéns e realmente muito obrigada pela tua coragem, pela tua ousadia, isso respinga na gente. Obrigada, eu que agradeço. Gente, obrigada, espero que vocês aproveitem, escutem, reescutem, aprendam e acompanhem a Mari. Eu sou Juliana Rondon, tô no LinkedIn, no Instagram, o Talk Planos tem o seu Instagram próprio, o Planos Carreiras também no seu Instagram, e a gente vai produzindo conteúdo nos diferentes canais, procurando aí trazer o benefício de pensar mais sobre a realidade que a gente vive e que cada um de nós empreenda jeitos mais saudáveis e mais interessantes de trabalhar e de se desenvolver. Obrigada.